Programa Revista Rural, um oferecimento BASF, soluções para pastagem. BB Seguros, a gente conhece seu negócio de perto. Delta Pine, algodão forte em todos os cantos. Alonda, engenharia sustentável e inovadora para o agronegócio. E BASF, na agricultura, juntos pelo seu legado. Olá! Está começando mais um programa e tenho certeza que você vai curtir. Confira os principais assuntos de hoje. Modernas técnicas de reprodução impulsionam a ovinocultura. Cuidados com o solo garantem a produtividade na soja. Economize as passagens do rebanho pelo curral. Uma criação de tilápias altamente lucrativa. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. A fertilização in vitro vem ajudando no crescimento da criação de ovinos no país, um mercado que não para de crescer. Nos últimos 20 anos, o mercado de ovinocultura tem tido um boom positivo aqui no Brasil. Muito disso se deve ao melhoramento genético que tem feito as raças evoluírem a cada dia mais. O rebanho brasileiro, quando a gente for falar das raças nativas, provenientes aqui principalmente do Nordeste, quando a gente fala do Santa Inês, do Morada Nova, que são raças daqui, elas sempre foram criadas na maior parte no Nordeste, na região Nordeste, e a gente tem as raças lanadas na região Sul, que também são provenientes, aí dependendo da raça, a gente tem raças que são provenientes da Nova Zelândia, da Espanha, entre outros lugares, e a raça Dorper, que ela é originária ou da Austrália, África do Sul. A gente tem essas duas linhas genéticas aqui mais fortes no Brasil. Eu sou bem otimista quando se fala do nível que o Brasil está de criação. Eu acho que a gente está bem, eu acho que a gente já superou em relação a... muitas pessoas podem até não concordar, mas eu acho que em algumas raças a gente superou os berços, de onde a gente importou essas genéticas. Eu acho que a gente está criando tão bem quanto. Então, as qualidades de carcaça desses animais que a gente usa enquanto melhoradores genéticos, eu acho que a gente já tem uma qualidade boa junto com os países que a gente antes importava. Eu não vejo hoje uma necessidade muito grande da gente importar e sim trabalhar o mercado interno. Eu acho que a profissionalização da criação de cordeiro também está melhorando muito. A gente hoje tem pessoas que entendem um pouco mais da criação e isso foi um grande entrave, eu vejo, na criação de ovinos, não só de ovinos, mas de caprinos também no nosso começo, Porque então são pequenos produtores, a gente tem dificuldade, não tem muitas pessoas que têm capacitação técnica para entender, então questões de manejo sanitário que são delicadas, que levam animais a óbito, alimentação, o manejo mesmo correto, de matriz, o uso correto de reprodutores. Hoje a gente bate muito em cima de você usar um bom reprodutor, um reprodutor PO, para você fazer o seu F1, ou até mesmo quando você for usar já Nutricross, então a gente bate muito na tecla de você estar selecionando e usando bons reprodutores, que a gente já consegue aí ver então, a questão de carcaça, de fertilidade, questões como de adaptação mesmo, Então, quando a gente busca unir a rusticidade junto com certas aptidões, então a gente sempre procura o animal rústico e aquela aptidão, que seja carne, seja leite, seja lã, couro, que hoje o mercado é bem vasto, assim. Quando falamos no trabalho reprodutivo dentro da ovinocultura,
temos que lembrar que ele é reflexo de um bom desempenho na propriedade, desde a assistência técnica até o manejo sanitário. O que eu vejo nesses trabalhos reprodutivos como um beneficiamento para a raça? Eu tenho certeza, na verdade, que quando a gente fala por exemplo, de uma FIV ou até mesmo de TE, que é uma questão mais consolidada hoje, né, no Brasil, a TE sempre foi uma técnica mais consolidada e hoje está vindo a FIV em consonância com a TE, a gente busca melhorar a qualidade do que se produz, porque aí a gente quebra barreiras interestaduais, a gente consegue então sêmen de um animal distante para trabalhar com uma matriz que você tem aqui que é tão boa quanto, e a gente aumenta o número de indivíduos com melhor qualidade genética. Outras técnicas modernas vêm ajudando a tornar o uso da FIV mais eficiente. Um exemplo disso é a aspiração por laparoscopia, biotécnica que é considerada o futuro da atividade. Nós fazemos 3 incisões no abdômen do animal, onde um trocáter eu entro com o próprio laparoscópio, que é onde eu vou enxergar dentro do animal, procurar o útero, procurar o ovário para a gente conseguir trabalhar. Um segundo trocáter é onde eu entro com a pinça, e essa pinça é o que eu vou utilizar para fixar esse ovário, segurar esse ovário. E o terceiro trocáter é onde eu entro com a guia de aspiração, onde na ponta dessa guia a gente tem uma agulha, essa guia era ligada a uma bomba de vácuo, e então eu introduzo essa agulha nos folículos do ovário e aspiro o conteúdo, que é onde está presente o ócito, qual cai no tubo e a gente leva para o laboratório para fazer todos os processos para a produção do embrião. Exigindo menos do rebanho em comparação à transferência convencional, em termos de bem-estar, a biotécnica também apresenta vantagens para os animais. A aspiração através da laparoscopia, o que acontece? Ela é uma técnica menos invasiva, onde quando a gente fala em transferência de embrião, a gente, para coletar, tem que fazer uma incisão, expor esse corno uterino, então ele fica exposto fora do corpo, e fazemos a lavagem. Já na técnica através da laparoscopia, eu não tenho exposição nem de ovário e nem de útero. O procedimento ocorre todo dentro do animal, falando a grosso modo. Diminuindo assim as chances tanto de aderência desse animal devido à técnica, por exemplo, da transferência, ele tem maiores riscos de ter algumas aderências lá dentro, fibroses. Na aspiração não, como a gente trabalha só com o ovário e com uma pinça fixando ele, as chances de aderência, elas são mínimas, elas podem acontecer. Mas, se na TE, eu não sei falar para você em porcentagem, mas comparando as duas técnicas, eu acredito hoje que na LOPO, na aspiração, as chances são quase nulas de acontecer algum problema nesse animal. Outro ponto importante é a periodicidade da realização da técnica. A aspiração pode ser feita a cada 30 dias, enquanto no modo tradicional a espera é de até 4 meses. Assim, na comparação entre as duas técnicas, a da FIV se mostra superior em números de embriões, já que é realizada mais constantemente. Levantando essa parte do custo da FIV e do melhoramento que a gente trabalha, do passo maior que a gente dá em relação ao melhoramento genético, pois usamos animais de boa genética, com machos também muito qualificados, provados já no meio da ovinocultura, nós damos, se o passo da inseminação é 1, com os embriões nós damos 20 passos na frente. Então o melhoramento é muito bom. E a questão do custo, a gente pode também falar que ela se torna viável também para o produtor que não tem os animais que são PO de exposição. A gente pode pensar nela como uma técnica para ser usada em um rebanho comercial, no melhoramento de carne ou de leite, onde não precisa ser animais registrados. Nós temos aqui uma técnica que ela vai democratizar o melhoramento genético dentro da ovinocultura. A cada processo realizado nos animais, os oócitos são colhidos e vão direto para o laboratório,
onde começa uma outra parte importante no desenvolvimento genético. No laboratório eu recebo todas as estruturas, né, que vêm lá do Dr. Eduardo ou do Matheus para fazer a fecundação e depois entrego para eles os embriões. Num dia como hoje eu pego os ócitos, faço ali a recuperação, seleção e classificação dos ócitos, coloco eles em atmosfera controlada, umidade saturada, deixo até um período de 20 a 24 horas. No caso de ovinos é um pouquinho antes, a gente está fazendo com 20 a 22, bovinos aí de 22 a no máximo 24 horas e vou fazer a fecundação posterior a essa maturação. Depois da fecundação, que é o processo que eu junto aí o espermatozoide com o ócito já maturado, deixo por um período aí de 18 a 20, 22 horas, e aí a gente inicia um outro processo, que é o processo de cultivo, onde esses embriões vão ficar lá, se for ovinos, até o D6, que normalmente a gente está trabalhando com transferência em D6, e se for bovinos, a transferência em D7. Em ovinos a gente está meio ousado aí na tentativa da criopreservação desses embriões. Em bovinos a gente já faz de praxe aí a criopreservação através da tecnologia Direct Transfer. Hoje a gente trabalha com a FIV da mesma forma que a TE, mas a gente tem a ambição da FIV ser como a FIV bovina. A gente usar a FIV em indivíduos melhoradores, um macho PO em fêmeas prolíferas, e aí a gente trabalhar exatamente o rebanho de carne, a gente ter o F1, a gente ter as cruzas, os tricross, as raças cruzadas em processo in vitro, porque aí você também multiplica os melhores indivíduos em larga escala e você tem um rebanho comercial mais homogêneo. E a FIV, diferente da TE, permite, porque a FIV tem um custo mais baixo, protocolo muito mais simples. Só que ainda a gente tem todo o desafio de desenvolvimento dessa técnica, né? Que hoje não é consolidada como a de bovino. Gosta do programa? Então eu tenho uma boa dica para você. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Uma parceria entre a fabricante de ketchup Heinz e o Instituto Espacial Aldrin, ligado ao Florida Tech, resultou no plantio de tomates em condições ambientais semelhantes ao planeta Marte. A inédita experiência durou 2 anos, reproduzindo a realidade que seria enfrentada pelos humanos em biomas artificiais no planeta vermelho, quanto ao tipo de solo disponível, luminosidade, temperatura e pressão. O resultado foi animador, e a conclusão do trabalho, como já se deveria esperar, foi a fabricação de um ketchup especial com estes tomates. Cuidar para manter a fertilidade do solo é uma medida importante para garantir altos índices de produtividade. Os resultados colhidos pelos produtores agrícolas são definidos antes mesmo do plantio das culturas de grãos. Dessa forma, a agricultura conservacionista e a fertilidade do solo são conceitos fundamentais para a lucratividade no setor. A agricultura conservacionista reúne um complexo ou um conjunto de tecnologias voltadas ao manejo correto do solo, das plantas, né? Ou do sistema agrícola produtivo. E esse conjunto de tecnologia vai envolver o preparo de solo, sempre tendente ao mínimo possível, a manutenção dos restos culturais na superfície, ou seja, a erradicação da queima dos resíduos culturais, a diversificação de culturas, que pode ser em rotação de culturas, pode ser uma consorciação de culturas, ou pode ser uma sucessão de culturas, e a adoção de um processo colher-semear, ou seja, quando estamos colhendo uma planta, nós já deveríamos estar plantando a outra, pois a agricultura conservacionista, ela determina que a resteva na superfície, ou os restos culturais na superfície do solo, sem ter plantas vivas, significa perdas.
A agricultura conservacionista brasileira hoje é representada em sua base pelo Sistema Plantio Direto, que é diferente do plantio direto tradicional. O plantio direto predominante no Brasil, ele preconiza apenas 2 tecnologias, que é o abandono do preparo de solo, ou seja, o preparo exclusivo na linha de plantio, e a manutenção dos restos culturais na superfície. Esse é o plantio direto que é praticado no Brasil. Mas o sistema plantio direto, que foi adaptado para o Brasil, que veio de regiões de clima temperado, como a Inglaterra e os Estados Unidos, quando ele veio para o Brasil, aqui ele foi adaptado e ele procura outros processos, outros preceitos da agricultura conservacionista, como, por exemplo, e principalmente, a diversificação de culturas. Se o plantio direto não tiver diversificação de culturas, ele não é um sistema plantio direto. O oeste do Paraná, região forte na produção de grãos, há algumas décadas sofreu com problemas de erosão, solos rasos e ácidos, que escoavam pelas estradas. Foi a partir da adoção do sistema plantio direto, nos anos 80, que a conservação começou a acontecer em microbacias. Você manejava a microbacia de toda uma região. Então, assim, eram terraços que não tinham divisas, aonde que cada produtor tocava individualmente, porém os terraços se mantinham no mesmo padrão ao longo dos anos e daquela microbacia. Isso fez com que a conservação dos solos, que são extremamente férteis aqui na região, permanecesse e melhor que isso, melhorasse a qualidade dos solos, principalmente na parte química, né? Produtor da cidade de Palotina, Adir Dazi fez parte dessa história. O manejo da propriedade sofreu mudanças ao longo do tempo e hoje, com práticas conservacionistas, ele triplicou a área da fazenda, chegando a 1.200 hectares com milho, soja e aveia. Hoje a gente já está passando a fazer umas novas curvas maiores ainda em função do maquinário. Máquinas maiores, plantadeiras maiores, coletadeiras maiores, então a necessidade de umas curvas maiores ainda. Então a questão da erosão praticamente foi sanado dentro da propriedade. E com isso o aproveitamento, né? Você tem condição de jogar um calcário que você vai aproveitar, ele não vai mais embora, um fertilizante que não vai mais embora, né? O solo, que é o principal, não vai mais embora. E ainda a preservação do meio ambiente, né? Que eu acho que é mais importante, né? Essa terra, essa água suja, e os produtos químicos também não estão descendo mais para os rios, né? Jonas Vendrúscolo, também produtor rural paranaense, se surpreendeu quando os técnicos recomendaram que ele tirasse os 24 terraços de sua propriedade. Com 400 hectares destinados aos cultivos de milho, soja, trigo e aveia, as curvas foram redimensionadas e reposicionadas em locais estratégicos. Atualmente, ele conta com 7 terraços que já superaram 130 milímetros de chuva numa noite. Foi justamente com esse objetivo, que é para que as máquinas andam o tempo todo cheias, vamos falar assim. Que elas não precisam ficar fazendo manobras para fazer arremate e acabamentos assim, de curva por curva. Então, as curvas de nível, se vocês puderem ver assim, o plantio foi feito pulando, não acompanhando exatamente as curvas, né? Para que você diminua esse trânsito de máquinas. Então, e procurar alguns tratos culturais quando possível, tipo aplicação de cloreto a lanço, aplicação de calcário, algumas atividades dentro do possível, só trabalhar com o solo mais seco, nunca com o solo molhado. Então, quanto menos se movimentar uma máquina no meio do campo, menor vai ser a compactação. Foi adotando os conceitos que, além de reduzir custo na produção, a região encontrou uma nova atividade agro. Com açudes mais limpos, a produção de peixes hoje é uma alternativa de renda e diversificação nas fazendas. Não saia daí, a gente volta já! Para entender de verdade do agronegócio, é preciso conhecer cada detalhe dele.
E foi com esse olhar, bem de perto, que vimos suas necessidades e evoluímos ainda mais os seguros rurais da BB Seguros, com soluções para proteger sua lavoura, seu maquinário, seus investimentos, sua vida. Uma coisa que só quem está bem próximo de você desde sempre pode fazer. Agro, agora e sempre. BB Seguros. Aproveitar a passagem do gado pelo curral para a execução dos tratos sanitários otimiza o trabalho na fazenda, economiza custos e poupa o gado de maior estresse. Os produtores rurais brasileiros têm até o final do mês de novembro para imunizar os rebanhos contra a febre aftosa. E para otimizar o trabalho, nos preparativos da vacinação, o pecuarista pode aproveitar a chance para fazer a identificação dos animais, além do controle do número de cabeças. Via de regra, no Brasil, a vacinação ela é distribuída nos meses de maio e novembro, a vacinação contra a febre aftosa, nos estados ou regiões em que a vacinação ainda é praticada. Contudo, nós precisamos verificar e planejar antes do manejo quais são as atividades que nós podemos fazer. Por exemplo, no início da estação de monta, tem toda uma preparação dos animais. Antes disso, 30 dias antes, nós temos a recomendação do exame andrológico, aí a gente já aproveita para fazer uma boa avaliação dos animais. Nós temos ainda, no momento do diagnóstico de gestação, que pode ser realizado 30 dias após a inseminação ou o final do repasse, do touro de repasse, nós também podemos aproveitar esse momento para verificar as condições dos animais e verificar alguma outra coisa que se possa fazer. Isso diminui muito a questão do estresse para os animais e já nos ajuda a planejar as próximas atividades. A ideia de ganhar tempo no curral não necessariamente serve apenas para as campanhas contra a aftosa. Com isso, o produtor pode, durante o ano todo, se beneficiar das oportunidades. Durante os períodos de vacinação, nós podemos aproveitar para fazer mais de uma vacina no mesmo momento, como, por exemplo, a vacinação contra a brucelose nas fêmeas, né? Nas fêmeas de 3 a 8 meses, e já aproveitarmos para fazer a aplicação da vacina contra clostridioses, leptospirose e as vacinas reprodutivas, que são aquelas que incluem IBR e BVD, e raiva nos casos onde essa vacina é indicada. Toda ida ao curral gera estresse ao gado. Então, o aproveitamento dessa passagem obrigatória vai ao encontro dos pilares do bem-estar animal, conceito bastante difundido hoje no Brasil. Hoje em dia, não há como desconsiderarmos a questão do bem-estar animal. E nós sabemos que animais que são mais frequentemente manejados de forma racional, eles respondem melhor a esses estímulos, de uma forma mais tranquila e com menos estresse. Pensando em auxiliar o pecuarista com o manejo de capim-navalha, a BASF desenvolveu o herbicida Vaboro, ferramenta que possui flexibilidade de aplicação no período chuvoso em grandes e pequenas áreas. O Vaboro é o novo herbicida da BASF para o segmento de pastagem. É um herbicida com excelente performance no controle do capim-navalha, uma planta daninha de difícil controle, que atrapalha o pecuarista no dia a dia da fazenda. Vaboro traz formulação WG, que é uma formulação inovadora, uma formulação mais moderna, que vai diminuir o número de embalagens no campo, facilitando o dia a dia do pecuarista. Em sistemas intensivos ou semi-intensivos, a criação de tilápias vem se tornando cada dia mais interessante ao produtor, com crescimento de mercado e boa rentabilidade. Ela invadiu o Brasil na década de 70. Pode chegar até 60 centímetros. É considerada um dos melhores peixes de água doce. Pode viver em açudes, lagos e tanques-rede.
Sendo a segunda espécie mais cultivada no planeta, a tilápia contribui para o crescimento da piscicultura brasileira. As tilápias do Nilo e as tailandesas são os tipos mais cultivados. A tilápia pode ser comercializada viva, resfriada, salgada, congelada e em filé. Trata-se de uma espécie que está tendo uma aceitação em todos os países, uma carne de sabor muito suave e o filé sem espinhos. É um peixe de crescimento rápido, ela uma tolerância a grandes amplitudes térmicas, um manejo facilitado por essas condições e um custo de produção relativamente pequeno. Tudo isso faz com que a tilápia seja um bom negócio. Está se tornando, já é um bom negócio e vai se tornar cada vez mais, e eu acredito que num curto espaço de tempo venha a ser a espécie mais produzida mundialmente. Quantas toneladas vocês produzem aqui por ano? Hoje nós estamos em torno de 100 mil quilos por ano e estamos num processo de expansão que deva chegar a 200 mil quilos ano. Espaço para a criação de tilápias não é problema. Pode-se começar uma criação em uma caixa d'água de 1000 litros. Esta espécie de peixe pode ser cultivada em sistema extensivo, semi-intensivo ou superintensivo. O perfil, as condições da propriedade e as pretensões do criador são aspectos que implicam na escolha do método a ser utilizado. A piscicultura ela pode ser enquadrada em 9 sistemas de produção. Mas basicamente nós temos o sistema extensivo, intensivo e superintensivo. O sistema extensivo é quando os controles da atividade são bem fracos. Nós temos uma grande extensão de área, nós fazemos um peixamento e resume somente a isso aí. A produtividade nesse sistema é bem pequena. No intensivo eu já começo a ter um controle zootécnico maior, com controle de entrada e saída de água, nível de peixamento, controle das espécies que ali se encontram, e eu tenho um sistema onde eu adoto o uso de ração e alguma complementação em termos de resíduo. Já os sistemas superintensivos são em ambientes totalmente controlados, onde eu tenho um controle do dia a dia da atividade. Esse sistema 100% depende da ração e é onde que eu passo a ter uma maior produtividade por metro cúbico. Quais desse sistema possuem um baixo custo de investimento, mas mesmo assim dão uma lucratividade? O sistema de menor inversão de capital e com uma margem de lucro maior é o sistema extensivo, onde eu não tenho controle algum. Só que o ganho de capital em decorrência desse sistema muitas vezes não se torna compatível com a pretensão do proprietário. Para efeito de comparação, se eu for produzir extensivamente, em 10 mil metros quadrados, eu vou tirar uma produção em torno de 150 quilos nessa área por hectare. No sistema intensivo eu já vou estar falando em produções na ordem de 10 mil quilos por hectare. Já no sistema superintensivo, nessa mesma área, eu já vou falar em 50, 60 mil quilos por hectare. Então é isso que difere um sistema em relação ao outro. Agora, tudo isso está relacionado com as características técnicas da propriedade. Não é o fato de eu produzir mais no sistema superintensivo que qualquer propriedade possa ter condição. Tem propriedades que muitas vezes o melhor sistema é o extensivo. Outras, eu pensar em produções extensivas e os recursos técnicos são maravilhosos, eu tenho que partir para um sistema superintensivo. Eles chegam com aproximadamente 1,5 cm e pesam cerca de 1 grama. Para quem deseja começar uma criação de tilápias, a compra de alevinos é uma regra primordial. O primeiro ponto é o produtor identificar uma fonte idônea que tenha um alevino de qualidade genética e que venha atender às suas pretensões quanto ao seu planejamento. Muitos produtores optam pela criação de tilápias em tanques de rede. Por quê? Quais são as vantagens? A criação de tilápia em tanque-rede acaba sendo um sistema de criação, de certa maneira até pontual, que ele vai de encontro às condições encontradas na propriedade. No nosso caso aqui específico, nós dispomos de uma represa
em torno de 30 hectares, a criação desses peixes em outro sistema que não fosse o tanque-rede tornaria-se inviável, porque eu não teria como capturar esses peixes uma vez terminada a sua engorda. Certo. Como é a alimentação? No caso do tanque-rede é 100% ração, e onde que essa ração ela vai sendo administrada segundo a fase. Então, nós aqui na nossa propriedade, nós partimos da criação dos alevinos em tanques de concreto, onde eles permanecem até um peso de 12 gramas. Passado esse período, eles são transferidos para berçários em tanque-rede, onde eles vão ser submetidos a um tratamento com ração em torno de 36% de proteína, permanecendo nessas estruturas até peso médio de 25 a 30 gramas, quando eles são diluídos já em estocagem final, em torno de 1.300 unidades por tanque-rede de 6 metros cúbicos, e aí eles começam a receber uma ração de 32% de proteína. E qual o tamanho que tem que ser esse tanque-rede? Aqui nós adotamos os tanques-redes de pequeno volume, então nossos tanques têm em média 6 metros cúbicos, o que confere uma produtividade em torno de 600 quilos por safra. Tanques-redes maiores vai de encontro ao tamanho da represa e à espécie que está sendo criada. No nosso caso, nós fizemos essa opção pela própria profundidade média da represa e a própria condição de manejo nossa. E qual é a qualidade de temperatura da água, por exemplo, para as tilápias? Veja bem, de uma maneira geral, quanto mais quente, melhor. Se eu tivesse aqui a nossa região com a temperatura média ao ano em torno de 26 graus, eu estaria uma condição ideal de produção. Então, o que acontece? Nós estamos numa região que nós temos 3 meses por ano uma temperatura mais amena. Isso faz com que nós tenhamos uma produtividade menor ao longo do ano, mas não inviabilizando, porque o peixe ele come de acordo com a temperatura. Temperatura abaixo de 20 graus, esse peixe praticamente para de se alimentar. Então eu vou ter um período de engorda maior nesse tempo frio. E quantos peixes cabem, né, o tanque de rede comporta? Veja bem, nós não falamos em quantidade de peixes, e sim em quilos. Se o meu tanque de pequeno volume ele produz, o suporte desse meu tanque é para 600 quilos, o meu objetivo é que eu venha produzir, um exemplo, tilápias com peso final de 1 quilo, eu vou colocar 600 peixes. O nosso objetivo aqui é terminar tilápias em torno de 500 gramas. Então nós fazemos um peixamento inicial em torno de 1.300 exemplares, considerando uma mortalidade ao longo do período para eu terminar no mínimo 1.200 exemplares, que eu vou estar atingindo essa biomassa de 600 quilos na safra. Construir um tanque-rede é simples? Olha, o produtor hoje ele tem a opção tanto de adquirir essa estrutura pronta, aí vai depender do que ele espera da atividade, qual o volume que ele vem investir, como ele mesmo fazer uso de flutuadores, armações e vir a montar esse tanque. Então ele tem que arrumar um serralheiro para fazer a estrutura, ir atrás de um local que venda bombona, ligar para um fabricante de tela. Quer dizer, você pode fazer, né, por conta. Isso aí eu aconselho em pessoas que venham a entrar na atividade com um número elevado de tanques. Muitas vezes é melhor realmente ele vir a fazer, vir a construir, porque tem uma diminuição significativa. Agora, se for um número pequeno de tanques, a pessoa comprar junto ao mercado para não ter todo esse transtorno de saber se o que ele está fazendo é correto ou não. E qual é a média de valor, o preço de um tanque-rede no mercado? Hoje gira em torno de R$700, um preço mediano de tanque-rede, nessa faixa aí de 4 a 6 metros cúbicos. A carne é saborosa, o teor de gordura é baixo, a oferta não atende à demanda. Além de ser a espécie mais produzida em cativeiro no país, a produção de tilápias atinge cada vez mais o mercado internacional. O mercado internacional tem se mostrado aberto ao produto brasileiro por fatores de qualidade,
onde que nós temos condições de exportar esse produto fresco, em decorrência de toda uma logística que nós temos. E os preços, de uma certa maneira, estão compensando. Hoje o preço médio que o produtor recebe pelo produto exportado, na variação de 3 a 9 onças, vamos assim dizer, um preço médio de 7 dólares a 7 dólares e 50 por quilo. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. E o programa Revista Rural está terminando. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Nos vemos semana que vem. Tchau! Programa Revista Rural, um oferecimento BASF, soluções para pastagem. BB Seguros, a gente conhece seu negócio de perto. Delta Pine, algodão forte em todos os cantos.
Alonda, engenharia sustentável e inovadora para o agronegócio. E BASF, na agricultura, juntos pelo seu legado.